Muito bom dia para você acompanhando o programa Em Tuas Mãos. E olha só, hoje nós queremos responder uma dúvida que com certeza muitos de nós ainda temos com relação ao que diferencia uma paróquia de uma comunidade, de uma área pastoral, de uma diaconia. Sobre este assunto nós conversamos a partir de agora com o padre Wellington Viana, que aceitou este nosso convite para nos esclarecer um pouco mais sobre essa situação. Padre, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Seja bem-vindo. Obrigado, Lívio. E vamos lá, vamos conversar um pouco sobre esse tema, né? Área pastoral, comunidades, diaconia, paróquia. O que diferencia cada uma dessas instituições? Então, Lívio, são simplesmente formas de organização da igreja. A igreja ela é organizada estruturalmente, administrativamente, nesses vários níveis. Eu tenho primeiro a diocese. A diocese é uma organização administrativa do povo de Deus que tem à frente o bispo. Então, o bispo está à frente da diocese e o bispo tem o seu presbitério, que é um conjunto de padres que tomam conta das paróquias. Então, eu tenho a diocese é feita de paróquias. O que é uma paróquia? Paróquia é uma reunião do povo de Deus em torno de um padre. Então, o padre, ele está à frente de uma paróquia, celebra os sacramentos, evangeliza aquele povo numa paróquia. E a paróquia é feita de comunidades. Eu tenho, por exemplo, uma paróquia que tem 5 comunidades, né? E o que é uma comunidade? É uma igreja, onde tem uma igreja em que as pessoas participam e o padre vai lá celebrar os sacramentos, fazer a evangelização, tem batizado e tudo. Então é uma forma de organização. Eu tenho a diocese, eu tenho a paróquia e eu tenho a comunidade, né? Hierarquicamente dessa forma. A diocese está à frente o bispo, a paróquia está à frente o padre e as comunidades são, digamos, pequenas partículas, são células da paróquia. Bem, aí se tem que se diferenciar, por exemplo, entre paróquia e área pastoral. Sim. A área pastoral é uma organização administrativa que ainda não se tornou paróquia. Que pode se tornar paróquia. Ela é uma estrutura que ainda não está bem preparada. Por exemplo, falta alguns elementos, falta uma casa paroquial para um padre lá morar, falta uma organização melhor das pastorais. Então, ela está se organizando para se tornar paróquia. A área pastoral ela está ligada a uma paróquia, né? Administrativamente, ela está ligada a uma paróquia, mas está se preparando para se separar daquela paróquia e se tornar uma paróquia autônoma. Né? Então, eu tenho a diferença entre a área pastoral e paróquia. Paróquia já tem a sua autonomia canonicamente, né? E a área pastoral está se preparando para se tornar uma paróquia. Veja, a área pastoral ela é como uma paróquia, só não tem ainda a autonomia de uma paróquia, mas ela é feita de comunidades. Então, eu tenho uma área pastoral que é feita também de comunidades, né? Então, área pastoral e paróquia. Depois nós temos a diaconia, que é um elemento novo aqui na arquidiocese, mérito do nosso arcebispo, Dom Jacinto, que inventou para atender melhor as nossas periferias o termo diaconia. A diaconia é como se fosse uma paróquia, uma quase paróquia, só que não tem à frente um padre. Quem está à frente dessa diaconia é um diácono permanente. Então, ele administrativamente, ele responde pela diaconia, ele anima as pastorais. Mas a diaconia tem um padre que auxilia, que vai à diaconia para celebrar a missa, para celebrar a confissão e celebrar o sacramento da unção dos enfermos, que só o padre pode fazer. O mais, o diácono se responsabiliza, né? Então, geralmente, o padre que ajuda numa diaconia é um padre que já tem uma paróquia. Então, ele vai dar uma ajuda na diaconia naquilo que concerne ao que o padre pode fazer. Ou então, os padres que trabalham no seminário. Então, eles, no final de semana, vão à diaconia para ajudar o diácono naquilo que o diácono não pode fazer, somente o padre pode fazer, né? Então, é a diferença. E nesse contexto, padre, como é que nós podemos também entender a função de cada uma dessas estruturas organizacionais da nossa igreja? Então, veja, toda organização é para cumprir melhor a tarefa da igreja, que é evangelizar as pessoas, que é reunir as pessoas, que é exatamente celebrar os sacramentos. Então,
A diocese, que é um termo geral para a reunião das várias paróquias, é uma forma administrativa que já é muito antiga. Já no século XIII, o termo diocese foi se espalhando e tomou conta, né? Mas esse termo diocese mesmo, ele vem desde o Império Romano, era uma forma que os imperadores romanos dividiam as províncias, era o termo chamado diocese. E quando o bispo ia para lá para cuidar como um pastor daquele povo, então o bispo ficou identificado com a diocese, né? Então esse termo diocese passou a se tornar, digamos assim, a extensão territorial que um bispo tomava conta, e lá no século XIII então se espalhou para todo o Ocidente. Então é uma forma de organizar o povo de Deus, para quê? Para melhor evangelizar, para ter alguém que cuide daquele povo territorialmente, para celebrar os sacramentos e evangelizar então aquele povo. Então é simplesmente para cumprir melhor a tarefa da igreja, que é evangelizar. Também queria aproveitar e perguntar para o senhor, padre, sobre a questão do que diferencia uma diocese de uma arquidiocese. Aqui no estado do Piauí nós temos 8 dioceses e a nossa arquidiocese aqui de Teresina. O que na prática, na essência, diferencia uma arqui de uma diocese? Veja, quase nada, porque, pelo menos no tipo administrativo, a arquidiocese é simplesmente uma diocese um pouco maior. É uma diocese maior e, às vezes, uma diocese mais importante, seja historicamente, por questões históricas, sejam por outras questões. Ela se torna uma diocese importante. Por exemplo, aqui em Aparecida, não é uma diocese, é uma arquidiocese, por causa da importância dela, né? Então, nós temos arquidioceses que têm um arcebispo. Geralmente, as capitais dos estados do Brasil, por exemplo, são arquidioceses. Nós temos 41 arquidioceses no Brasil e mais de 250 dioceses no Brasil, né? Mas pode ser que o mesmo estado tenha várias arquidioceses, dependendo então do tamanho da diocese e da importância dela. O arcebispo é simplesmente o bispo da arquidiocese. Então não tem diferença nenhuma entre um arcebispo e um bispo. O arcebispo é simplesmente o bispo de uma arquidiocese, isto é, de uma diocese grande ou de uma diocese importante, né? Então não tem muita diferença nesse sentido. Nós aqui do programa desejamos ao senhor uma excelente viagem, uma excelente missão. Sempre que precisar, estamos aqui, tá, padre? Obrigado, Lívia. Obrigado a todos e aproveito para me despedir. Por um bom tempo eu vou estar fora, estudando em missão, não só estudando, mas em missão, evangelizando outros povos que não têm essa oportunidade de ter padres. Então eu vou estar nesse período fora do Piauí, mas agradeço a todos e agradeço também ao programa Em Tuas Mãos pelas entrevistas que fizemos juntos. Obrigado, muita paz. Essa é uma promessa do programa Em Tuas Mãos. Sempre que o senhor estiver por aqui, a gente vai atrás do senhor, viu? Com certeza, vou estar e frequentemente. Obrigado, Padre Hélio Stone. Respondendo perguntas que você sempre teve vontade de saber, mas não sabia como perguntar. Esta foi a nossa entrevista do dia, desejando a você também uma excelente manhã.